Você manda na sua casa. Aqui não. Aqui você tem que fazer o que foi proposto para você fazer. Aqui não é o teu querer. Aqui é o querer dele. Aqui não é a tua vontade. É a vontade dele. Porque agora se levantou um povo que até quer pregar, mas se não tiver oferta, ele não prega. Se não tiver recepção, toalha branca, ele não prega. Graça e paz a todos, boa noite, amém? Sou pastora Ilma, casada com o pastor Robson Chagas, pastoreamos a CBN lá em Queimados, aqui em Queimados, lá no Jardim Alzira. Sou mãe do Isaac, de 23 anos, casado há pouco tempo, da Rebeca, de 18 e da Esté, de 9. Eu gosto de apresentar minha família porque é eles que me dão base para ministrar a palavra do Senhor. Me sinto honrada por estar aqui mais uma vez. Vocês estão lindas demais. Que Deus continue sendo louvado. E hoje, pela meditação na palavra, eu louvei o Senhor pela vida de vocês. Porque o que a gente vai viver aqui, o que nós estamos vivendo aqui é um presente. O Senhor hoje decidiu chamar a nossa atenção. Porque eu estando pronto ou não, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Ele vem. Agradeço a oportunidade à minha amiga Beth, né? Através de um convite se tornou a minha amiga. Estou sempre acompanhando ela lá. E essas irmãs que estão, né? A todo vapor, em todos os cultos, né, que são convidadas, parabéns pela disposição de vocês. Aos ministros que aqui estão, muito obrigado também por ter ouvidos para me ouvir. Eu peço a intercessão de vocês, amém? O texto que foi proposto para essa noite se encontra lá no livro de Apocalipse, o livro da revelação. O verso é o 22, capítulo é o 22, perdão. O verso que as irmãs escolheram é o 12. Diz assim: vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com os seus atos. Vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com os seus atos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o último, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam as suas vestes, aqueles que será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Do lado de fora da cidade ficam os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos que gostam de praticar a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de lhes dar esta mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi e o herdeiro de seu trono. Sou a brilhante estrela da manhã. Pode tomar o seu assento. Se eu citasse somente o verso 12, o culto poderia acabar. Porque essa é a mensagem mais esperada da Igreja de Cristo. E como eu disse, você estando pronto ou não, é a mensagem mais verdadeira de toda a face da terra. A gente se prepara para muitas coisas. Quem não está se preparando para fazer uma faculdade? Quem não se prepara para o casamento, quem não se prepara para ter filhos. Talvez alguém engravida sem planejamento, mas quando descobre que está grávida, começa a planejar o nascimento, o quarto, o nome. Tudo que a gente tem para fazer, a gente se planeja. E essa é a mensagem que nós precisamos estar atento para ouvir, porque nós ouvimos sempre que Jesus vai voltar, mas nós não nos preparamos com tanta insistência para esperar a volta desse noivo. Talvez a gente vai viver um arrebatamento, mas talvez ele virá de forma individual. Eu me lembro que terça-feira eu estava dando culto de ensino na minha igreja, e quando eu acabei de ministrar,
lugar. Alguém que estava fraco, alguém que estava desanimado, disse assim no grupo, a qual a gente tem na igreja: olha, eu recebi muito a palavra, eu começo a me levantar hoje, amanhã, quando eu for para o trabalho, eu vou levar minha roupa e vou para o culto na quarta-feira. Irmãos, pasme, quando foi meio-dia, chegou a notícia que esse jovem que havia planejado estar no nosso culto na quarta-feira foi assassinado às 10 horas da manhã, porque Jesus vai vir ou de forma coletiva ou de forma individual. O livro do Apocalipse é o livro da revelação. Aqui Deus revela a Jesus os seus planos. Jesus revela o anjo e o anjo a João. Quando ele começa a dar notícia a João, o anjo começa a dar notícia a João, ele começa a detalhar as promessas que vai haver lá, que está preparada lá. No Gênesis, por conta do pecado do nosso pai, a gente perdeu acesso a muita coisa. Tinha um rio que fluía na cidade, tinha uma árvore que era a árvore da vida, eles podiam comer a qualquer hora. E o Senhor disse: olha, a única coisa que vocês não podem fazer é comer dessa árvore, mas o resto vocês podem ficar à vontade. Era muita riqueza que possuía naquele jardim, mas por conta do pecado do homem, a gente foi banido de viver ali. Mas quando João começa a ouvir a notícia, o anjo diz: lá vai ter uma água que flui, João, lá vai ter rio, João, e vocês vão poder comer, João, da árvore da vida. Ele vai dizendo a João as promessas, ele vai dizendo a João as maravilhas que ia estar lá em João. Ele ficou tão entusiasmado que ele cai aos pés do anjo, e o anjo diz: não, João, levanta, eu não sou digno, eu sou igual a você, João, adora aquele que está na cidade, João. Tudo que foi privado a nós por conta do pecado, a Bíblia diz que nesse grande dia será entregue a gente novamente, irmãos, será entregue. E é tanta riqueza que o próprio João não consegue ficar de pé diante das promessas. Só que toda promessa, ela vem acompanhada de uma responsabilidade. Não dá para receber isso aqui de qualquer maneira. Não dá para só sonhar com isso aqui. Não dá só para dizer eu vou. Não, é necessário que a gente aqui, ainda no mundo, adquira o nosso passaporte. Há alguma responsabilidade para nós. Porque Deus nunca deu algo a alguém de mão beijada. Deus nunca entregou algo a alguém de qualquer maneira. Se você está recebendo coisa e tua vida está toda embaraçada, eu sinto lhe dizer, não é Deus que está te dando, é o diabo que está te oferecendo, e você só está se banqueteando, porque Deus nunca deu algo a ninguém de qualquer maneira. Toda promessa vem acompanhada de responsabilidade. Aí, depois de muito tempo falando, ouvindo o anjo, muito diálogo, João ouvindo atentamente a promessa do Eterno, ouve uma voz no verso 7. Vejam, o diálogo entre João e o anjo é interrompido. E a voz que ecoa agora não é mais do anjo. A voz que ecoa agora é do próprio Cristo. Ele diz: veja, eu venho em breve. Felizes são aqueles que obedecem às palavras da profecia registrada nesse livro. Jesus aqui, ele poderia dizer: feliz é aquele que tem uma conta bancária cheia de dinheiro. Jesus poderia dizer: feliz é aquele que tem um carro do ano. Jesus poderia dizer: feliz é aquele que se formou na melhor faculdade. Mas Jesus não diz isso. Ele diz que feliz é aquele que ouve a palavra e pratica. E pregar isso aqui no tempo que a gente está inserido é muito difícil, porque o apóstolo Paulo já tinha dito que no tempo atual a gente ia procurar mestres que ensinassem o que nosso ouvido queria ouvir. A gente não ia mais gostar da palavra,
a gente ia procurar a palavra que se encaixasse na nossa vida. E o que o pastor falou aqui na oração, depois que entrou esse negócio de tudo a gente querer espiritualizar, ficou difícil. Hoje, se a gente prega sobre vestes, ou se a gente corrige alguém que está adulterando, eles vão para tribunais processar o crente. Levantou uma geração de que tudo não tem nada a ver. Você pode fazer o que o teu coração manda. Você pode seguir a tua vontade. O que importa é você ser feliz. O que importa é você fazer o que você está sentindo. Mas a palavra do Eterno continua a mesma. O pecado ainda é pecado. A imoralidade ainda é imoralidade. E hoje tem uma direção. Usa e viva a minha palavra. Não dá para normalizar. Quem tem 3 mulheres e não se arrepender, vai para o inferno. Quem paga e não compra, se não se consertar, vai para o inferno. A palavra é a mesma. Irmãos, e esse congresso que serão 4 dias, não é para ter chave da casa própria. Isso aí é em outro culto. O congresso não vai liberar chave do carro. O congresso está liberando passaporte. Passaporte para entrar onde? Na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém. Oh, aleluia. Eu não sei se isso te anima, mas eu não sou daqui. Eu estou aqui só de passagem. Aguardamos novo céu. A proposta é essa. É passaporte. E para a gente entrar, a gente não vai poder viver em fornicação. Para a gente entrar, a gente não vai poder viver em adultério. Para a gente entrar, a gente não vai poder mentir. Para a gente entrar, a gente não vai poder falar mal do irmão. Para a gente entrar, a gente não vai poder falar mal da liderança. Para a gente entrar, a gente vai ter que andar alinhadinho com aquilo que Deus quer. E eu não vou dizer que é uma mensagem dura. Não é uma mensagem dura. A mensagem que vai ser pregada por esses 4 dias é a mensagem mais prazerosa que a gente pode ouvir. A mensagem que vai ser ministrada é a mensagem melhor que nós iremos ouvir. Porque hoje está difícil de ouvir sobre a volta. Hoje está difícil de corrigir. Hoje está difícil de instruir. Hoje está difícil de alinhar. É todo mundo querendo viver aquilo que pensa. É todo mundo querendo viver aquilo que acha. Mas o Senhor está nos chamando, irmãos, vamos rasgar os nossos achismos. Não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu acho, é aquilo que está inserido na palavra do Senhor. E ele diz, João, felizes é aquele que ouve e pratica, João. A riqueza que eles vão receber é tanta que João, em alguns momentos, ele não consegue achar palavras para mostrar a gente o que está esperando a gente lá. Ele diz que era parecido, ele diz que poderia ser igual. João não consegue achar palavras para dizer para a gente o que tinha nessa cidade, de tão poderoso que era. Irmãos, e eu acho impossível um crente enfrentar todas as provações e não desejar viver nessa cidade. Eu acho impossível. Ele próprio diz, João, lá não vai precisar de luz, João. Lá não vai precisar de candeia, João. O Eterno vai iluminar a igreja. E a igreja vai ser a luz da cidade, João. Lá não haverá choro, João. Lá não haverá dor, João. Lá não haverá tristeza,
será dissipado, João. Segue firme, João. Segue firme. E João revela isso a nós. O livro de Apocalipse é um presente. E quando eu dava o meu estudo na terça-feira, eu dizia exatamente sobre isso. Quantos crentes perderam o prazer de ler a palavra? O mundo que a gente está vivendo hoje, irmãos, a gente já acorda trabalhando. Passa o dia fazendo um montão de coisa. E quando chega a noite, a gente não tem tempo de se encontrar com o Eterno. O maior ser que não quer que você leia a palavra é o teu adversário, principalmente o livro da Revelação, porque aqui está mostrando como vai cair o trono dele, como vai cair a grande Babilônia. Aqui a corrupção não vai existir, aqui a mentira não vai existir, os tronos que não pertencem ao Senhor serão destruídos, e Satanás, ele vai ser posto como estrado dos vossos pés, porque lá só um que reinará para sempre. O assunto continua. E mais uma promessa é liberada. Agora no verso 12, veja, eu venho em breve. Só que aqui ele não só anuncia que vai vir, ele anuncia também que vai trazer galardão. Para alguns isso aqui não é tão interessante. E ele diz assim: trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com os seus atos. E eu amo o Senhor Jesus, que ele não diz que vai trazer galardão somente para quem prega. Ele não diz que vai trazer galardão somente para quem pastoreia. Ele não diz que vai trazer galardão somente para quem canta. Ele diz que vai trazer para quem faz a obra dele. Se você lavar o banheiro com satisfação, tu recebe. Se tu coloca a mão e ora pelos tocados, tu recebe. Se tu vem para a igreja e trabalha na obra, ainda que o homem não te veja, você recebe. Cada um será recompensado de acordo com as suas obras. Aqui eu quero dar um alerta para quem tem entrado na igreja e tem dito: eu não quero me envolver. Porque ainda tem esse povo que eu sei que foram machucados por líderes irresponsáveis. Mas quem te machucou foi o homem, não foi Jesus. Quem te feriu foi o homem, não foi Jesus. Então que paremos, igreja, de querer entrar, de fazer parte do corpo e não trabalhar no corpo. Aqui há trabalho para todo mundo. Jesus mesmo diz que grande era a seara e poucos eram os trabalhadores. Não precisa ter voz bonita para trabalhar. Não precisa pregar teologia para trabalhar. Não precisa ser bonito para trabalhar. Só precisa ter disposição. Disposição. A gente que está: eu só prego quando eu for formado em teologia. Eu só canto quando eu tiver o conhecimento da nota A, da nota B. Meu sonho é dizer assim, dá um dó. Sei nem o que é dó. Mas se Jesus mandar eu cantar, eu vou cantar. E outra, a obra não é exigida somente aqui. E nem com isso aqui. A Cracolândia está cheia de pregadores esperando eu e você pregar primeiro. Na Cracolândia ainda tem muita missionária precisando que você chegue lá e coloque a mão na cabeça e traga ela para cá. Na Cracolândia ainda tem muito pastor para ser levantado e eles estão esperando a igreja solta se levantar. Pregar aqui é fácil. É bom. Mas e lá?
Aí você entende a importância do envolvimento? Eles estão nos esperando. Aí chegamos aqui e dizemos, não, eu só quero ficar no banco. Gabinete pastoral, a maioria das coisas que a gente ouve é isso. Pastor, não quero me envolver. Pastor, não faço mais. Pastor, eu quero entrar, sentar e cultuar. E aqui você tem querer? E aqui é a sua casa para você fazer o que você quer? E porventura você é dona dele? Aqui você entra e faz o que ele ordena, você querendo ou não querendo, porque para receber o que está prometido aqui, não é qualquer um que recebe, ou faz o que ele manda, ou não entra, ou faz o que ele exige, ou não entra. Você manda na sua casa, aqui não, aqui você tem que fazer o que foi proposto para você fazer, aqui não é o teu querer, aqui é o querer dele, aqui não é a tua vontade, é a vontade dele. Porque agora se levantou um povo que até quer pregar, mas se não tiver oferta ele não prega. Se não tiver recepção, toalha branca, ele não prega. Ah, se não fazer o que ele exige, ele não vem. É uma petulância. Alguém que se comporta dessa maneira. Aí ele diz que vai dar galardão. Mas quem está cobrando, será que vai receber alguma coisa? Quem está exigindo, será que vai ganhar alguma coisa? Tenho propriedade para falar. Porque não cobro R$1 para ministrar. Abri mão de emprego para servir a igreja de Cristo. Não, mas eu vivo da obra. Mas não precisa exigir da obra. Quem vive da obra vive de providência, fazendo hoje, entendendo que ele vai entregar amanhã, é pregando hoje, mesmo com dispensa vazia, e entendendo que o Deus que faz está vendo o nosso trabalho. Aqui a gente não faz o que quer. Aqui a gente faz o que ele manda. É fazer o que ele manda. Aqui a gente não tem como exigir, ah não, o meu dom é esse. Ah não, eu nasci para isso. Ah não. Você pode escolher a tua profissão. O teu ministério, quem escolhe é ele. Você pode escolher o teu emprego. O teu ministério, quem escolhe é ele. Você pode escolher a tua função. O teu ministério, quem escolhe é ele. Se for para lavar o banheiro, lava com um sorriso no rosto. Se for para entregar água, entrega adorando. Se for para pregar, prega a palavra com dedicação. Eu venho em breve e vou dar recompensa. Irmãos, pensa bem, eu fico toda feliz quando eu ganho um presente, você não fica? Quando você ganha um presente? Adoro. Mas geralmente a gente ganha presente de mão humana. E a gente fica super satisfeita, não fica? Pode ser o que for. Às vezes é uma pregadeirinha. Hoje mesmo eu entrei aqui, eu recebi um negocinho, era o que eu estava precisando. Imagina receber da mão do nosso Pai. Se a gente fica satisfeito com coisa que o homem dá, imagina bater de frente com ele e ele te falar: toma, filha, é teu galardão, é teu, é teu, é teu, é teu, é exclusivamente teu. Exclusivo. Darei a recompensa. Eu acho que João não conseguiu encontrar palavras para dizer isso aqui. O que vocês vão ganhar vai anular os dias de dores que vocês viveram aqui. O que vocês vão ganhar anula o dia de perseguição que viveu aqui. Aí eu me lembro dos meus irmãos asiáticos que foram enterrados vivos de cabeça para baixo.
Eu me lembro dos meus irmãos que foram decapitados. Já não estavam preocupados com as suas próprias vidas, porque eles entendiam o que eles iam ganhar era muito maior. Eita, Jesus! O que ele vai entregar para a igreja dele é maior do que as momentâneas provações que nós passamos. A perseguição vai ser aniquilada, a dor vai ser aniquilada, porque nós receberemos do nosso Senhor o nosso galardão. Aí ele continua. Felizes é aqueles que lavam. Lavam aqui está no presente do indicativo. Uma ação imediata. Indica que assim que a mensagem é liberada, a ação tem que ser executada. Desde quando João ouviu essa revelação e passou para nós, a gente tem que seguir lavando. Não dá para lavar solar. Até porque ninguém sabe o dia que ele vai voltar. Então o lavar de veste tem que ser diariamente. Porque nós somos seres imperfeitos. Filhos de um ser perfeito. Então nós temos que continuar lavando as nossas vestes. A ação é no indicativo. Tem que ser já. Você entende que o irmão que estava na minha igreja estava esperando o culto à noite e não teve culto para ele à noite? Você entende que talvez o congresso não encerre para algumas pessoas ou não encerre de forma coletiva? Porque ninguém sabe. Não foi revelado ao filho, não foi revelado ao anjo e muito menos a João. Só quem sabe esse dia é o Pai. E pode ser agora, igreja. Pode ser agora. E como está as nossas vestes? Como está a nossa vida? O congresso serve para uma reflexão. Irmãos, eu amo o Senhor porque Ele tem olhos que vê aonde o homem não vê. Quando João escreve a carta às igrejas, a igreja de Éfeso começa sendo elogiada. Olha, vocês viveram bem. Lutaram contra a imoralidade, não deixaram os falsos mestres entrar, amaram uns aos outros. Tanto que Paulo, ele elogia também a Éfeso. Mas diz assim, porém, contra ti, eu tenho uma acusação. Vocês perderam o primeiro amor. Irmão, sentimento é algo que fica oculto no nosso coração. Mas o Deus da igreja de Éfeso viu que faltava algo. Então você entende que não dá para fingir para o pastor que eu estou bem sem eu estar? Não dá para fingir que a minha vida está ajeitada sem estar. Porque o mesmo Deus que viu a falta em Éfeso é o mesmo Deus que examina agora. É o mesmo Deus que está aqui entre nós, dizendo, eu estou vendo. Tua esposa pode não ver, mas Deus vê. Teu marido pode não ver, mas Deus vê. Pastor pode não ver, mas Deus vê. Ele tem olhos como chama de fogo. É noite de concerto para a nossa vida. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ele está aqui. A esses que lavam, que estão limpos, que estão bem vestidos, sem pecado, ele diz assim, a ele será permitido entrar pelas portas e comer
do fruto da árvore da vida. Tudo que foi retirado de nós no início será entregue novamente a quem continuar com as vestes limpas. Eu não sei se isso te anima, porque tem alguns pais que não vai conseguir viver. Alguém veio antes de nós e não vai conseguir viver. Mas ele diz, aqueles que permanecem com as vestes limpas, vai ter. Aí, eu digo, essas palavras aqui são verdade. Não é a serpente dizendo para Eva. É verdade o que vai acontecer. Eva foi enganada na ânsia de comer do fruto. E por isso o pecado entrou, mas aqui não. Aqui será dado direito àqueles que mantêm as vestes limpas. E ele continua do lado de fora. Consequência. Do lado de fora ficará os cães. E o que é cães? Os obreiros disfarçados. 1 Coríntios 15:58. Acautelai-vos com falsos obreiros, os cães. Gente que está, mas não é. Irmãos, é muito sério o que eu vou dizer. Eu não vim pregar inimizade porque eu sou pastora de igreja e eu sou responsável naquilo que eu falo. Qualquer palavra que eu falar aqui vai ser cobrado de mim. Mas a gente precisa pedir ao Senhor visão espiritual. Porque tem muito lobo infiltrado na igreja. Tem muito rebelde no nosso meio. Eu vivo em meio de pessoas, principalmente de mulheres, que quando a liderança repreende, ela conta para a amiga, em vez de falar que ela está errada, não, ainda diz que está certa. Que possamos, irmão, ter coragem para avisar os nossos amigos aonde eles estão errando. Correção também é amor. Quem ama vai corrigir, quem ama vai alinhar, quem ama vai ajustar. Mas o nosso meio não. Tem um povo que é corrigido, aí vai para o povo mimizento. Aí quando chega perto desse grupo, o grupo diz, não, você está certa, o pastor que está errado. Não, você está certa, a líder que está errado. Esses são os cães. Cuidado! Porque os cães não entrarão. Tá errado, tá errado. Tá pecando, não tem isso. O que passou daqui é procedência maligna. E também tem outro tipo de cães. Eu ouvi um podcast e tinha uma atriz muito famosa. Ela disse assim para a igreja brasileira: quando a gente artista for numa igreja, vocês não fiquem em cima da gente não, porque a gente não vai lá para ter responsabilidade. Isso também é cão. Mateus adverte, não lance pérola aos porcos. Tem gente que não quer ouvir o evangelho. Tem gente que não quer ouvir a sã mensagem. Esses também são cães. Os zombadores das escrituras também são cães. Os zombadores do movimento espiritual também são cães. Não tem aquele grupo do Instagram que pega alguém machado, rodando e faz piada? É cão! É cão! Ainda é santo! Ai desses! E às vezes eu vejo o crente curtindo, irmão. Zombando com o movimento do Espírito e crente curtindo.
Quem apoia é tão errado como quem faz. É cães. Gente que pegou as pérolas e fizeram como lama. Estão lá se banqueteando na lama. É cães. E vai chegar dia, irmãos, que o nosso evangelho não será mais aceito no meio deles. Mas não se preocupa não, porque eles são cães. Outro ponto, os feiticeiros. E aqui eu abro um parênteses. Os feiticeiros crentes, tá, irmão? Aquele que ora para o irmão dar câncer porque o irmão se levantou. Aquele que ora dizendo, eu quero justiça, porque o pastor me colocou no banco, eu não estou errado, eu quero justiça. Feiticeiros gospel, você não vai entrar, a porta não vai abrir, oração contrária não é coisa de cristão. O irmão te fez mal, ora por ele, que caia toda a feitiçaria gospel do nosso meio. Ainda temos que amar o amor. Quem é você para querer justiça? Quem é? Pastora, me feriu, ora, que a tua ferida vai ser estancada. Deixa ele com Deus. E tem isso, irmãos. Falou mal de mim, tomara que descanse na língua. O sangue de Jesus te repreenda, Satanás. O sangue de Jesus te repreenda. Aqui a gente não ora contra. Falou mal, Senhor, dá essa mesma autoridade para ela pregar a tua palavra. Usa a boca dela para pregar. Ainda bem que a igreja aqui é bíblica, pastor Alex. Porque talvez se o Senhor não gostasse da palavra, eu nem seria chamada. Mas eu não estou nem aí, eu não vim pregar o que a igreja quer ouvir. Eu vim pregar o que Deus mandou pregar. Eu estou debaixo de muita luta para pregar o que os outros gostam. Eu estou debaixo de muita prova para pregar o que você quer. Feiticeiros, você não vai entrar. O Senhor está aqui, está aqui, está aqui. Ele continua assim. Os impuros, os sexualmente impuros também não entram. Os assassinos também não entram. Os adoradores de ídolos também não entram. Aí eu vou encerrar com isso aqui. E todos que gostam de praticar a mentira. João 8,44 diz que o pai da mentira é quem? Então, para que essa história de o pessoal da prestação chegar lá e tu mandar falar, teu filho falar que você não está. A mentira pode ser pequena, mas ainda é mentira. É melhor a verdade do que a mentira. Quem mente por coisa pequena, também mente por coisa grande. E a Bíblia diz que a porta vai ficar fechada diante dos mentirosos. Os mentirosos não terão acesso. Irmãos, isso é na minha igreja. Eu até falei no culto de palavra, quando é culto de ensino, o que a gente recebe de justificativa, que tu olha e vê que é mentira. Eu não sei o que acontece. Todos os crentes no dia de culto de ensino têm dor de cabeça. Todos os crentes no dia de escola dominical têm dor de cabeça. A gente trabalha com dor de cabeça.
Aí se a gente falar isso hoje em dia, a gente é insensível. Aí quando não diz assim, eu não fui porque está chovendo, mas não vai trabalhar chovendo? Ou você liga para o patrão e diz que você não vai porque está chovendo e teu dinheiro cai. Irmãos, isso é sério. E eu falei para as meninas da igreja, não normaliza isso. Porque o diabo, ele é o único ser que ele não quer que a gente venha aprender a palavra. Então ele vai colocando as coisinhas, a gente vai entrando na mentirinha dele. Na mentirinha dele é dor de cabeça hoje, é dor de cabeça amanhã, é filho que passou mal. E tudo mentira, irmãos. Quando é verdade, mas tem hora que é mentira. Tem gente que mata até parente para não ir. Que tipo de crente é esse? Que não gosta da palavra? Se esse é o acesso do relacionamento. É por aqui que a gente entende e conhece quem Cristo é. É por meio da palavra. Não dá para conhecer a Cristo em 2 horas de culto. Não dá. E isso o diabo tem roubado de nós. O relacionamento por meio da palavra. Então não normalize, irmã. Se está passando mal, vai a si mesmo. Eu não estou sendo insensível. Eu estou te dando uma chave para a tua vida mudar. Tem coisas que não vai mudar na sua vida se você não mudar primeiro. Talvez é vindo o culto da palavra que Deus liberta aquele homem. Primeiro ele liberta você para depois libertar o marido. É pela palavra, igreja. Como que a gente está esperando o noivo se a gente não conhece do noivo? 2 horas. Você conheceu? Quem é casado aqui? Em 2 horas tu conheceu tudo desse homem ou dessa mulher? O meu eu ainda nem conheço direito. Tem coisas que eu vou conhecendo aos poucos. E Joel mesmo diz que prossigamos e conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ele é uma fonte inesgotável. Quanto mais a gente conhece, mais tem para conhecer. Então os mentirosos não vão entrar. Você entende isso aqui? Irmãos, o passaporte está liberado. E aqui não precisa de visto. De dinheiro também não. Formação profissional também não. Para tirar passaporte terreno tem burocracia. Mas aqui não, é só obediência. Para ter esse passaporte aqui, é só andar alinhado. E a decisão não é do pastor. A decisão não é nossa. A decisão é individual. Irmãos, é real. Cabe a nós escolher onde queremos passar a nossa eternidade.